Boa noite, a paz do Senhor. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E hoje estamos, no mais um episódio de O Reino de Ponta Cabeça. E iremos falar aqui sobre o tempo. O pastor Almir deu uma pincelada na semana passada, mas hoje vamos dar continuidade, sobre o Reino de Ponta Cabeça e que você venha participar com a gente e não deixe de deixar o seu like aí, Deixe o seu like, participe com a gente, chama o pessoal, compartilhe esse link aí com mais pessoas da sua família, os seus amigos, para estarem participando aqui com a gente. Se você ainda está participando pela primeira vez, está nos assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos Base Bíblica Podcast. Mas se você já está participando já há muito tempo e mesmo assim não é inscrito, se inscreva também no nosso canal. Contamos aí com a sua presença, com a sua participação. Participe aí no nosso chat, faça suas perguntas, Fale de onde você está falando, da onde você é, mas vem participar aqui com a gente do nosso Base Bíblica Podcast. E vamos dar continuidade aqui com o Reino de Ponta Cabeça. Quero agradecer a todos que já estão aqui participando com a gente, aqueles que estão chegando, que estão chamando aí a galera para participar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, porque você tem colaborado aqui em divulgar a mensagem para mais pessoas, a palavra de Deus para mais pessoas, e que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos já para a introdução com o pastor Almir sobre o Reino de Ponta Cabeça. Pastor Almir? Tudo bem? Nós vamos dar aqui continuidade ao Reino de Ponta Cabeça, da página 126 a 139. Então, é um podcast base bíblica relacionado ao livro O Reino de Ponta Cabeça. Por que o nome do livro é O Reino de Ponta Cabeça? Porque os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. Os princípios teológicos do jubileu são as palavras-chave do jubileu: misericórdia, libertação, compaixão e perdão. Jesus sustenta o modelo do jubileu com um conjunto de regras sociais, advertindo sobre os 6 perigos que podem minar nossa fidelidade ao reino de Deus. Então, hoje, nós vamos conversar sobre os 6 perigos que podem minar nossa fidelidade ao reino de Deus. O primeiro perigo se encontra em Mateus 6,33. Temos a teologia das prioridades, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai a Deus, conforme Isaías 58, 14c. Realize a vontade de Deus e eu te sustentarei com a herança de Jacó. Então, nós vemos na palavra de Deus que a teologia das prioridades, o versículo essencial se encontra em Mateus 6,33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. E quando nós realizamos a vontade de Deus, Deus nos sustenta com a herança de Jacó. Então, o primeiro perigo que pode minar a nossa fidelidade ao reino de Deus é não buscarmos a Deus em primeiro lugar, com a sua justiça no nosso coração, nas nossas vidas. E se nós buscamos a Deus, o reino de Deus, com a sua justiça, nós temos como consequência sobre as nossas vidas a herança de Jacó. É o que nós vamos ver aqui, algumas heranças que Deus deixa para as nossas vidas. A primeira que eu quero compartilhar se encontra em Gênesis 49:8, sobre a tribo de Judá. Serás leãozinho que tem força, coragem e ousadia.
E Gênesis 49, 12a diz: e os olhos dos leãozinhos serão vermelhos de vinho. Segundo Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Versículo 11: porque nos constituiu pregador, apóstolo e doutor dos gentios. E versículo 12 diz: por cuja causa padeço e não me envergonho do evangelho, porque sei em quem tenho crido. Então, a primeira herança de Jacó sobre as nossas vidas é: Deus nos fará como leãozinho que tem força, coragem e ousadia, que temos o espírito de temor de Deus no nosso coração, na nossa vida, temos a fortaleza de Deus, o amor de Deus e a moderação de Deus. Quando nós temos esses espíritos na nossa vida de Deus, quando os nossos olhos são vermelhos de vinho. E aí eu já pergunto para a pastora Fernanda, né, para a gente conversar aqui junto, né? De que forma, às vezes eu fico aqui pensando, refletindo, analisando, né? Uma pessoa, quando ela se embriaga, quando ela bebe, ela fica com os seus olhos vermelhos. E a palavra de Deus diz em Gênesis que sobre a tribo de Judá havia uma promessa de que esses leãozinhos teriam os seus olhos vermelhos como de vinho. Como no Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que nós podemos ser cheios do vinho, cheio da presença de Deus, porque o vinho simboliza a presença de Deus no nosso coração, nas nossas vidas. E Efésios diz, né? Tem lá a palavra de Deus que diz em Efésios: não embriagueis com vinhos onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E até que nós venhamos nos embriagar do Espírito Santo de Deus. E de que forma nós podemos? Essa é a pergunta, pastora Fernanda, para a gente conversar já um pouquinho aqui. De que forma nós podemos nos embriagar com o Espírito Santo de Deus na nossa vida? De que forma nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Aí o pastor Almir com suas perguntas, suas pinceladas aí. Realmente lá em Efésios diz isso, né? No Efésios 5 vai dizer isso, né? Que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas lá antes desses versículos, ele fala que a gente deve compreender qual é a vontade do Senhor, né? E a gente deve buscar qual é a vontade do Senhor. A gente é cheio do Espírito Santo quando buscamos a Deus, né? Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, não só, e nos entregamos a Ele, né? Eu creio que a gente fala de oração, a gente fala de práticas devocionais, né? Oração, louvor, Bíblia, ler a Bíblia, a gente fala de jejum, tudo isso é uma forma de a gente buscar a Deus, né? Tem a obediência também, que está junto com tudo isso, né? A gente obedecer, servir ao Senhor. Mas eu creio, pastor Almir, que uma maneira de a gente buscar a Deus, de a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida é quando a gente dá liberdade para que ele possa trabalhar, né? Porque embora eu possa ler a Bíblia, embora eu possa orar, embora eu possa jejuar e fazer todas essas práticas, obedecer, ainda assim o que a Bíblia diz, mas se o meu coração não está rendido a Deus, tudo isso vai ser um ato de religiosidade. E mais uma vez eu vou estar virando mais uma religiosa do que uma pessoa que tem uma vida entregue a Deus mesmo. Então eu creio que a primeira parte, né, tanto que Jesus fala, né, Jesus vai chegar e vai dizer isso:
Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O primeiro passo é o arrependimento. E o arrependimento é isso, é a humilhação. É quando eu reconheço que eu sou pobre, eu sou miserável, né, que eu sou pecadora, mas eu reconheço também que existe um Deus que pode transformar a minha vida, que Jesus Cristo é o único que pode transformar a minha vida. E eu me rendo a isso. Então, eu creio que a primeira forma é a humilhação, é a rendição a Ele primeiro. A pastora Fernanda falou sobre liberdade. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade. Gênesis 49, 21 diz que a tribo de Naphtali, ela é como a corça, como o servo que tem liberdade. E 2 Coríntios 3,17 diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu queria que a gente conversasse a respeito do que significa ter liberdade. O que quer dizer? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que essa palavra liberdade realmente significa? Liberdade é uma coisa bem complicada, né? Porque as pessoas acham que liberdade é você fazer tudo. É você poder fazer qualquer coisa, ir a qualquer lugar. E liberdade não é isso. Liberdade não é falta de regras, né? Embora isso aí, quando liberdade não é você viver sem regras, não é você fazer o que você quer. Veja bem, isso aí não é liberdade, isso aí é libertinagem, né? Quando você vive uma vida desordenada, quando você faz o que você quer, quando você não se preocupa com os outros, né? Você está vivendo uma vida de libertinagem. Você faz o que dá na telha. Você faz, e aí Deus chama essas pessoas, né? Essas pessoas que não se preocupam com regras, que não se preocupam em cumprir algumas regras, ou pessoas que não se preocupam com o próximo, de insensato, né? Pessoas insensatas, pessoas loucas, que faz o que dá na telha, né? Então isso não é liberdade, mas liberdade, né, é eu ter o poder de escolher o que me convém. A palavra de Deus diz assim, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E eu posso ter a liberdade de chegar e falar, não, esse aqui não me convém. Eu tenho consciência, liberdade é eu ter consciência daquilo que pode me fazer mal. E aquilo que pode me fazer mal, eu decidi não viver, né? Eu decidi não fazer, porque eu conheço que aquilo não é algo bom para minha vida. Então, liberdade não é eu atropelar e sair por aí fazendo o que eu quero. É eu ter limites, é eu também respeitar, é eu chegar, conhecer as pessoas e ter a liberdade de escolher e falar, não, poxa, eu vou tratar ela bem, mesmo que ela possa até ter me tratado mal. Embora eu poderia agir com ela de maneira como que eu posso dizer, pastor amigo, grosseira, poderia reivindicar ou praticar justiça humana, né? Eu não vou agir dessa maneira. Então as pessoas confundem um pouco liberdade com libertinagem. Deus nos deu liberdade, mas Deus não deixou a gente sem uma ordem, sem uma orientação. Tanto que ele falou para Adão, né? Adão, você pode comer de todo fruto do jardim, mas, ele botou um mais aí, né? Um porém, mas do fruto que está no meio do jardim você não vai comer, porque no dia que você comer dele, você vai morrer. Né? Então Adão ele tinha liberdade de comer todos os frutos, né? Mas ele sabia que existia algo que Deus não permitiu que ele comesse, que era o fruto que estava no meio do jardim. E aí ele vai lá e ele vai lá e come desse fruto que Deus não permitiu. Né? Ele poderia escolher, ele falou, não, eu vou obedecer, eu vou cumprir o que Deus está dizendo. Eu sei que isso pode me fazer mal. Eu não precisava ir lá e comer, entendeu? Então, eu creio que liberdade é isso, pastor Almir. Eu entender o que me convém
e aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e aquilo que convém a mim fazer ou não, e eu optar, e eu escolher, não é nem optar, né? Eu falo tomar decisão de não querer fazer, porque aí eu tenho a livre escolha. Uma pessoa que não tem liberdade, ela é escrava, né? A pessoa que não tem liberdade, ela se torna escrava do inimigo, ela não tem direito de escolha, ela não tem direito de decidir nada, né? A gente pode usar aí o ao contrário de liberdade, que é a escravidão. A pessoa ela não tem direito de escolher, ela até quer escolher, mas ela não tem direito, porque ela está aprisionada àquilo, ela está presa àquela situação. E tem muita gente que às vezes até quer mudar de vida, mas está presa a uma situação, porque algo está prendendo ela, algo está aprisionando ela e ela não consegue viver livre. Ela não consegue viver livre. Mas a partir que nós conhecemos a Deus e aceitamos o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a liberdade, né? Ele nos libertou, né? Foi para a liberdade que Jesus nos libertou, né? Então a gente pode glorificar a Deus por isso, porque Deus nos dá o direito de sermos livres. Agora eu posso ter direito de decidir o que vai ser da minha vida. Eu não estou mais debaixo de influências malignas. Eu não estou mais presa a nenhuma corrente, a nenhuma situação que me domina e que fala, não, você vai viver o que eu quero. Não, Deus me libertou e agora eu decido o que eu quero viver a partir do que Deus fez por mim. Nós estamos conversando aqui sobre a herança de Jacó e nem todos nós vamos falar, mas alguma gente deseja, como dizem, né, dar uma pincelada. Gênesis 49:14 diz: a tribo de Isacar teve líderes que fortaleceram os ossos. Essa era a promessa para a tribo de Isacar. E Provérbios 3, 7 e 8 diz: teme a Deus e aparta-te do mal. Será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Provérbios 15, 30 diz: a boa fama engorda os ossos. E nós vemos na palavra de Deus que teve um rei de Israel que se chama Uzias, conforme está em 2 Crônica 26, 11, diz que ele tinha um exército bem preparado, exército que sabia manejar os escudos, as lanças, os capacetes, as couraças, os arcos, os atiradores de pedra, as máquinas que atiravam flechas nas torres, e a sua fama se estendeu aos lugares mais longes da terra. Então, de todas as promessas sobre a tribo de Israel, a de Isacar tem uma promessa interessante que diz que eles devem ter líderes que fortaleçam os seus ossos e que sejam um exército bem preparado, que sabe usar as suas armas espirituais ou físicas, os seus escudos, as suas lanças, os seus capacetes, as suas couraças, os seus arcos, os seus atiradores de pedra, e uma invenção que na época era uma tecnologia avançada para a época, eram as máquinas que atiravam as flechas nas torres. Eles não ficavam somente na torre de vigília, somente para avisar o exército que estava vindo algum perigo, mas eles também lançavam, eles eram treinados para lançarem as suas flechas contra os seus inimigos. Então a gente vê quanta coisa a gente pode aprender, né? Se a gente abrir o coração e os ouvidos espirituais, quanta coisa a gente pode aprender com Deus e com a palavra de Deus. Basta apenas a gente ter sede e fome de Deus. E já estou finalizando essa parte. Aí diz aqui, ó, em Gênesis 49:27, para encerrar, sobre a tribo de Benjamim, que ela é lobo que repartirá o seu despojo. Isso significa
que para a tribo de Benjamim tinha uma promessa deles serem lobos que repartiriam o seu despojo. Então, às vezes as pessoas não têm despojos para repartir. E a palavra de Deus diz que a gente estava estudando na semana passada, na semana anterior, que o escravo, e a gente vai ver aqui na frente depois, mais na frente, nós não vamos falar agora, mas o escravo ele não saía com as mãos abanadas, ele saía com seus despojos, né? Seja ele despojos de guerra, seja ele despojos de que ordem forem, mas eles saíam com seus despojos e abastados de uma determinada forma que eles teriam suprimento para ajudar a vida de outras pessoas. Então, é interessante quando a gente sai quando a gente tem o desejo de sair da prática religiosa e a gente começa a aprender com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, a respeito das heranças que Deus tem para as nossas vidas. É interessante, pastor, que o senhor falou sobre, até no início aí, né, o senhor deu falou sobre o jubileu, né, e a gente está falando ainda sobre o jubileu, e Jesus ele veio trazer a visão do jubileu porque significava uma justiça social, né? E às vezes a gente acha que Deus só está preocupado com a nossa vida religiosa, né? Com o nosso contexto religioso. O quanto a gente vai à igreja, o quanto a gente ora, o quanto a gente lê a Bíblia, mas não, Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida, né? Como a gente trata as pessoas, né? Como a gente se preocupa com as pessoas. E a prática do jubileu é nada mais do que isso, né? A gente se preocupar, né, com o próximo, se preocupar com aqueles que estão passando necessidade, com aqueles que estão aflitos, com aqueles que estão sobrecarregados, né? Jesus ele disse isso: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa era a prática, né? Deus deseja isso, que a gente não só olhe para o nosso umbigo, não esteja só interessado nos nossos interesses, mas esteja interessado em fazer o bem, em praticar o bem. Se eu vivo uma religiosidade e a minha religiosidade não me leva a praticar o bem, né? Eu não estou vivendo uma religiosidade verdadeira. Tanto que em Hebreu, se eu não me engano, vai dizer isso, né? A verdadeira religião é ajudar as viúvas e os órfãos, né, em suas necessidades, né? Essa é a verdadeira religião. A religião que não pratica a bondade, que não se interessa em ajudar o próximo, ela não é uma verdadeira religião. Ela está deixando de cumprir a sua missão. Então, quando a gente vive uma vida de religiosidade só para dentro, né? A gente só dentro, só se preocupado em ficar dentro, né? A gente não está cumprindo o chamado de Deus. A gente não pode esquecer que a palavra igreja significa, né, no grego, eclésia, e essa palavra significa chamados para fora, né? Nós somos chamados para fora. Nós não fomos chamados para dentro. Nós não somos chamados para olhar para dentro. Nós somos chamados para olhar para fora, além de mim. Né? Deus me salvou, mas a salvação não para por aí. A salvação é além de mim. Não para em mim. Não chegou até a mim só para ficar aqui, né, guardada comigo, e eu se preocupando com a minha espiritualidade, eu se preocupando apenas com meus desejos, com as minhas vontades, eu se preocupando às vezes em ser cheia do Espírito Santo, mas eu não me preocupo em transbordar do Espírito Santo para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. Então, essa é a verdadeira religião, aquela que nos leva a praticar as boas novas, aquela que nos leva a praticar justiça social, a se preocupar
com o próximo, em se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, entenda bem, se você não se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor, se você só se preocupa com os seus interesses, talvez você está buscando, a gente já falou isso aqui semana passada, né? Deus de maneira errada, né? Talvez você está olhando para Deus de maneira errada. Então, a gente precisa entender que Jesus ele não só veio para restaurar o meio religioso, mas como todas as coisas. O reino de Deus não significa apenas o meio religioso. O reino de Deus não tem nada a ver com estrutura, não tem nada a ver com igreja estrutura. O reino de Deus tem a ver com toda a nossa vida, né? Como nós vivemos toda a nossa vida e como nós vivemos no meio dos nossos irmãos, no meio das pessoas que são semelhantes a nós, como nós tratamos essas pessoas, né? Então, o reino de Deus, ele é amplo, ele não só abrange uma visão religiosa, né? Então, os fariseus, eles se preocupavam, Jesus debateu muito com os fariseus porque eles se preocupavam com a vida religiosa, com a vida para dentro, né? Com os sacrifícios, com rituais, com isso, com aquilo, mas eles não olhavam para fora. E quando eles olhavam para fora, eles se incriminavam o povo, né? Eles impediam o povo de entrar na presença de Deus. Quando eles olhavam para fora, eles barravam aquelas pessoas de desfrutarem da presença de Deus. E às vezes a gente passa, como igreja, a gente acaba agindo como os fariseus, né? A gente se preocupa com a nossa vida e quando a gente olha para fora, a gente só lembra de incriminar as pessoas, de julgar as pessoas e não orar por elas e não interceder por elas e não ajudá-las em suas necessidades. Jesus poderia somente curar enfermos, né? Mas Jesus se preocupou com as necessidades das pessoas quando eles estavam ali no meio de uma multidão. Jesus se preocupou em alimentar aquela multidão, né? Ele não só se preocupou em pregar a palavra e curar as pessoas, mas ele, tanto que os discípulos chegou para Jesus e falou, né, pastor, me despede essa multidão, né? Já está ficando tarde, manda eles embora para eles se alimentarem, comerem. Jesus falou, não, alimenta vocês, eles, né? Alimenta vocês. Olha só, Jesus não estava só se preocupando em pregar a palavra, mas também suprir uma necessidade, né? E às vezes a gente quer pregar a palavra, mas não quer suprir, não quer suprir a necessidade das pessoas, não quer ajudar as pessoas em suas necessidades. E nós temos que atentar para isso também. Segundo perigo que pode minar nossa fidelidade no reino de Deus, não sabermos administrar o tempo em todas as áreas das nossas vidas. Devemos fazer uma análise e ver se não somos escravos do tempo, que nós temos feito com o tempo. Tem algumas coisas que nós já estamos acostumados a ouvir, mas mesmo assim a gente vai falar e a gente vai começar pelo TSD. Tempo a sós com Deus. Que requer disciplina, orar pelo menos 15 minutos por dia ou 30 minutos, mas a palavra de Deus, ela diz assim, ó, Jesus dizendo aos seus discípulos, vocês não puderam orar nem pelo menos 1 hora diante de Deus? Então, a primeira é o TSD. O segundo, tempo com a família, na prática do culto doméstico, com responsabilidade do sacerdote para a edificação da família. Essa é uma das coisas mais difíceis que nós temos dentro da nossa casa, que é reunir as pessoas que fazem parte da nossa família e, como sacerdote, poder fazer um culto doméstico. Então, isso daqui já é algo do passado, né? Nos dias de hoje, nós temos até dificuldade, né? Eu digo aqueles que têm família grande, né? Para reunir aí os cônjuges, para reunir os filhos.
para orarem e buscarem a Deus e falarem uma palavra objetiva, né? Porque às vezes a gente quer falar muitas coisas, né? Mas a gente tem aprendido, né? Que não são com palavras que nós demonstramos que temos Deus no nosso coração, na nossa vida. É no dia a dia. Tempo para o culto congregacional. Mas um detalhe interessante que eu gostaria de observar é o seguinte: não é vir aqui no culto e participar, é de que forma nós chegamos aqui no culto. Se a gente já saiu de casa, já orou, já está cheio do Espírito Santo, e aqui, em agradecer a Deus, a gente começa a transbordar, né? E tempo para a família com diálogos, comunhão e refeição. Depois a gente vai conversar a respeito de mais 7 ou 6 coisas relacionadas ao tempo. Mas agora, pastora Fernanda, vamos conversar alguns detalhes, né, que nós consideramos importantes sobre tudo isso que a gente falou agora. É interessante, né? Você falando aí de dedicar tempo, né? E alguns, a gente até estava falando aqui ontem na oração, né? Alguns dizem que tempo é dinheiro, né? Os empresários aí dizem que tempo é dinheiro. E a gente precisa saber investir o nosso tempo, porque às vezes a gente gasta muito tempo em coisas desnecessárias, né? Tem gente que tem a agenda lotada, mas agenda lotada e de repente ela não fez nada, porque ela dedica tanto tempo em várias coisas e ela não consegue fazer nada, porque é tanta atividade que ela tem e ela não consegue ser eficaz naquilo que ela faz, né? Ela só tem agenda cheia, ela quer ter agenda cheia, mas ela não tem eficácia. Então a gente precisa avaliar como a gente está gastando o nosso tempo, investindo o nosso tempo. Nosso tempo não pode ser só gasto, ele tem que ser investido, né? Se eu estou fazendo algo que realmente tem uma finalidade, tem um propósito, tem algum objetivo, vai trazer algum retorno, né? Eu não vou ficar desperdiçando o meu tempo com coisas só para me manter ativo e de repente não está trazendo benefício nenhum, nem para mim, nem para minha família, só está trazendo desgaste. Então, a gente precisa avaliar bem como investimos o nosso tempo. Ontem eu estava até comentando aqui, né, que eu ouvi uma frase e eu achei que eu tinha ouvido na internet, depois que eu me lembrei. Eu ouvi na igreja, lá onde meu irmão congrega, né, que o pastor de lá estava falando, que ele ouviu de outro pastor, né, que tudo que a gente ama, a gente vai sempre investir 3 coisas, né? Tudo que você ama, olha bem, tudo que você ama, você sempre vai investir 3 coisas. Tudo que você ama, você vai investir tempo, esforço e dinheiro, né? Se você ama alguma coisa, você vai investir tempo, esforço e dinheiro. Então, ele estava falando isso com relação até ao reino de Deus, né? Às vezes a gente não quer investir tempo no reino de Deus, nem esforço, nem dinheiro, né? Muito menos dinheiro, né, pastor? Ou foge, né? Mas a gente, aí a gente vê que o nosso amor por Deus não é lá essas coisas, porque você não tem gente que não investe nada disso, né? Não investe nem tempo, nem esforço, nem dinheiro. Fala que ama a Deus, não, eu amo Deus, né? Mas não consegue investir nem tempo, nem esforço, nem dinheiro, né? Então a gente tem que entender que qual é a intensidade do meu amor, né? Eu estou amando realmente, porque ele até citou um exemplo quando a pessoa namora, né? Porque quando a pessoa namora, ela vai investir tempo, ela dedica o tempo do mundo que ela tem para aquele namoro. Ela faz o esforço, né? Até o pastor fala que tem cara que quando começa a namorar, ou a menina vai de bicicleta, atravessa a cidade para encontrar a namorado, pega não sei quantos ônibus, né? Investe esforço, né? E também investe dinheiro, né? Vai lá, compra presente, vai comprar isso, compra aquilo. Por quê? Porque ama, né? Se eu amo, eu invisto, né?
tudo que está dentro das minhas condições, né? Se eu amo, eu vou dedicar tempo a isso. E falando sobre esse TSD, culto doméstico, hoje em dia a gente fala muito de amor a Deus, que eu amo a Deus, mas a gente não tem tempo com Deus. A gente não consegue tirar um tempo para Deus, né? Aí como que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não consigo nem tirar 15 minutos do meu dia para estar buscando a Ele? Como eu não consigo tirar um tempo do meu dia para estar congregando, né, indo na casa dele, participando dos cultos, né, e participando, como o pastor Almir mesmo disse, já preparado, né, não é chegar aqui só querendo receber, né, mas pronto, porque a igreja está em comunhão e a gente tem que entender que quando a gente está reunido, a gente tem que estar disposto a dar. A gente não está só disposto aqui para vir receber, eu vou lá para receber, eu vou lá no culto para receber. Mas quando vem ao culto disposto a ofertar e a dar, eu vou lá para abençoar, eu vou lá para ministrar uma palavra profética, eu vou lá, vou preparado para louvar o Senhor, né? E às vezes a gente não vem preparado para isso. Então a gente dedica o nosso tempo em muitas outras coisas e não temos um tempo para Deus, não temos um tempo dedicado a Ele. Né, dedicamos muito, ficamos mais tempo no celular, né? Hoje em dia tem pessoas que não conseguem ficar 5 minutos sem olhar no celular, né? Fica o dia inteiro no celular, não consegue desligar do celular por 1 minuto, né? Tem pessoas que dedicam tempo à televisão, fica horas vendo televisão, e não consegue, depois fala, não, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para orar, não. Nossa, fica lá o dia inteiro na TV, debaixo de uma televisão, vendo vídeo. Tudo bem você assistir vídeo, não estou dizendo que é pecado assistir televisão, não estou dizendo que é pecado você ter celular, não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que você tem que avaliar como você investe o seu tempo. Às vezes você perde muito tempo com essas coisas e depois você não sabe. Nossa, eu não sei o que aconteceu. Não fiz nada hoje, né? Tem gente que fala assim, né? Não fiz nada hoje. Não fez mesmo, porque dedicou tempo, gastou tempo aonde não devia gastar, investiu tempo em algo que não trouxe retorno nenhum, benefício nenhum. Então, invista o seu tempo, né, naquilo que vai ser vantajoso e vai ser benefício e vai ser eficaz para a sua vida, vai te trazer retorno. E quando a gente dedica tempo naquilo que nas coisas que são de Deus, traz o retorno que é eterno. Traz o retorno, que é o refrigério, que é a presença de Deus para a nossa vida. É uma vida de comunhão com Ele, é uma vida de alinhamento com Ele, é uma vida onde eu vou ter um direcionamento. Né? Tem pessoas que falam, eu não sei nem qual é a vontade de Deus, aí fica buscando lá do pastor, vai em profeta, vai em um monte de lugar para achar a vontade de Deus, mas Deus está aqui. Deus está aí na sua casa, Deus está aí perto de você e você pode abrir o seu coração e falar com Ele. Você não faz porque você perde muito tempo em muitas outras coisas. Aí você diz, não, Fernanda, eu amo Deus, mas ama mesmo? Quanto tempo você investe para Deus? Ama mesmo? Qual é o esforço que você faz para Ele? Ama mesmo? Você já... quanto você gasta, né, para estar na presença de Deus? Gasta em livros, né, em aprendizado. Poxa, eu vou gastar em livro, vou buscar ali conhecimento, né, Bíblia, né? Mas não, você gasta em coisas que não é eficaz, que não vai trazer sentido nenhum, né? Coisas infrutíferas, coisas que não vai te trazer retorno nenhum. Aí você fala, não, eu amo a Deus. Né? E naquilo que você ama, você investe. Né? Se você ama ir no bar lá, né, pessoal? Você vai vestir seu dinheiro lá, vai deixar, vai até fazer fiado lá, mas você vai, né? Porque você ama aquele ambiente, você quer estar naquele ambiente.
Se você ama uma academia, você investe, você faz o seu esforço, você compra lá as vitaminas que precisa você ficar sarado, né? Você ficar bem. Né? Não estou dizendo que ir na academia é errado, não estou dizendo isso não, gente. Mas você investe esforço, tempo. Tem gente que vai até meia-noite, 10 horas, né? Passa a noite lá malhando, porque você ama aquilo. Então você faz. E aí, para Deus, você não tem esse tempo, porque você fala, não, já fiz muita coisa, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para nada. Então veja bem, avalie bem o que é mais importante, qual é a prioridade da sua vida. Esse versículo aqui é interessante, ó, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus na sua casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Você tem tempo para a família, com diálogos, comunhão, refeições, você tem tempo para o seu cônjuge, você tem tempo para os seus filhos, você tem tempo para os avós, para os pais e para os parentes. Tem gente que é interessante, ele tem tempo, às vezes, né, com as pessoas da igreja, mas despreza os seus, os da sua família. Ele diz assim, a minha família não me entende. Né? E tem alguns que são dessa forma, mas a palavra de Deus ensina de outra forma, né? Se você quer ganhar os seus, você tem que ser luz e sal. Tem o outro extremo, né, pastor? Tem a gente falou aqui da pessoa que não tem tempo para congregar, não tem tempo para cultuar o Senhor, nem mesmo com a família, né? Mas tem o outro extremo, tem a pessoa que tem tempo para ir na igreja, tem tempo para congregar, mas não tem tempo para a família. Vive dentro da igreja, mas não tem tempo com o cônjuge, não tem tempo com a sua família, não tem tempo, né? E justifica, né? E diz, não, né? eu tô buscando. A palavra de Deus diz, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Usa esse versículo, né? Aí usa até o versículo lá de Abraão, né? Sai do meio da tua parentela, né? Mas e para justificar. Mas você vê aqui em Timóteo, né? 1 Timóteo 5,8. Se aquele que não cuida, né, de sua casa, não dedica aos de sua casa, negligencia a fé, abre mão da fé, né? Não adianta a gente viver, achar só de se dedicar só igreja, ou senão eu vou orar sozinho, né? Tem gente que só se preocupa com orar sozinho. Não, tem que orar, só quer orar sozinho, mas não dedica tempo à sua família. Não passa um tempo de comunhão, não passa um tempo à mesa, né? Estando com a família, comendo com a família, dialogando com a família. Tem pessoas que não conseguem nem dialogar com a sua família, né? Entra em casa, nem parece que é da família, né? Não fala, só fala um oi, oi, tá, vai, entra pro quarto e fica ali, né? Não consegue dialogar. Mas é de grande valor que você tenha esse momento de comunhão com a sua família, dedique tempo para a sua família, né, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, dedique tempo, né, com os seus, né, com seus irmãos, né, que você possa dedicar esse tempo com a sua família, né? A primeira instituição criada por Deus foi a família, né? Deus deseja restaurar famílias, restaurar lares, restaurar, né, o vínculo familiar. E hoje a gente vê muitos ataques dentro da família, porque às vezes a pessoa ela não tem esse amor pela sua família, não tem essa dedicação pela sua família, não encontra paz dentro do lar, né? Às vezes prefere ficar na rua do que ficar dentro de casa, porque a casa que era para ser um pedaço do céu é o inferno, né? Porque tá aí, não, mas dedique tempo ao seu lar, dedique tempo à sua família, invista o seu tempo com a sua família, passe tempo com a sua família. Olha, é interessante, a gente está falando aqui de amizades, de irmãos, né? E Jesus, ele foi reconhecido, né, pelos seus discípulos pela comunhão. Jesus não foi reconhecido pela pregação da palavra, né? Muitos discípulos
chegavam os discípulos no caminho de Emaús, né? Jesus começou a pregar a palavra para eles, pregou, eles o coração deles ardia pela palavra, mas em nenhum momento eles reconheceram que era Jesus. Talvez eles achavam, nossa, esse cara aí prega bem, né? Fala bem da palavra de Deus, né? Mas eles só vieram a reconhecer Jesus quando Jesus partiu o pão, né? Quando Jesus partiu o pão. Então, na refeição, na comunhão. Então, é importante que a gente venha dedicar tempo de comunhão, tempo de partir o pão, tempo de estar junto, tempo de comer junto, né? Tem a tal da memória afetiva na comida, né? Quando você come alguma comida, às vezes você gosta de uma comida, não é porque ela só é gostosa, mas porque ela trouxe uma memória afetiva, porque aquilo te fez lembrar da sua casa, dos seus avós, da sua família, e aquilo é importante para você, e você gosta daquela comida por isso, não é só pelo prazer de comer ou pelo gosto, né? Mas porque trouxe uma memória afetiva. Então, olha só, é importante a gente comer junto. Hoje em dia a gente não tem mais esse hábito, né, pastor Almi? Cada um come uma hora, né? Às vezes tem gente que entra na casa, já almoçou, o marido já almoçou, a mulher já almoçou, de repente vai chegando, um vai almoçando, já não tem mais aquele prazer de comer junto, de estarem junto, né? E é importante isso, comer junto, estar junto, né? Conversar, o diálogo, a comunhão. Eu lembro muito do meu avô, quando ele veio para cá, aqui para casa, né? Ele passou uns tempos aqui com a gente, passou 9 meses aqui, depois ele faleceu. E ele gostava, né? Ele sentava com a minha mãe, ele comia, e ele comia lá a comida dele quietinho, tudo, mas depois que ele comia, ele chegava para minha mãe, botava o prato de lado e falava: agora vamos conversar. E ali na mesa ele conversava com a minha mãe, né? Porque aquilo era importante para ele. Ele dedicava esse tempo para isso, né? Esse tempo de comunhão. Não era só um tempo de comer a comida, era um tempo de diálogo. Era um tempo que ele dedicava para se dialogar. Então, isso é importante. Você ter diálogo dentro de casa, você conversar, você estar em comunhão com os seus também. Hebreus 13:2 diz: alguns hospedaram anjos, anjos vestidos de homens. 4 tipos de anjos vestidos de homens. Primeiro, o apóstolo Pedro, ele disse para Cornélio: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele anunciou Jesus. Outro anjo vestido de homem, o bom samaritano, teve compaixão, né, na estrada pelo viajante ferido, enquanto os religiosos da época passaram de largo, né, pastor? Passaram e não se importaram com o viajante. É interessante essa passagem, né, pastor Homem, do bom samaritano, porque o sacerdote e o levita, eles estavam dispostos só a cumprir o sacrifício, né? Eles estavam só pensando no sacrifício, não, eles não tinham tempo para aquele homem que estava caído ali. Eles não tinham tempo para dedicar aquela vida. Não, tem que ir, não vou perder tempo com eles, não, vamos embora, né? E passou de largo. E veio aquele bom samaritano, o inimigo do judeu, né? Porque o judeu considerava o samaritano seu inimigo, e o samaritano também considerava o judeu o inimigo deles, né? Sendo o mesmo povo, né? Israel. E eles consideravam ali o inimigo, e aquele inimigo ajudou, né, aquele judeu que estava caído. Não era da mesma tribo, não era do mesmo povo, mas foi ele que ajudou, que levantou, que dedicou tempo, né, para esse necessitado. Olha só, às vezes a gente se preocupa muito em sacrificar que eu falo assim, louvor, adoração, ler Bíblia, sim, tudo isso é importante, sim, precisamos sim, mas temos dedicado tempo ao necessitado, temos dedicado tempo ao que estão padecendo, ao que estão
aí jogados às margens, né, da sociedade, né, aquele homem ele parou, cuidou das feridas daquele judeu, né, levou ele para uma hospedaria e ainda pagou, né, os dias que ele ficou ali, né? E ainda falou, se ele ficar mais tempo aí, pode deixar que eu vou voltar e pago o dia dele. Olha só, aquele homem estava disposto a ajudar, né? Ele deixou de largo, ele deixou tudo que ele tinha para fazer. Eu creio que ele também estava ocupado. Eu creio que também ele tinha as suas obrigações. Ele tinha as suas coisas para cuidar, mas ele deixou de lado tudo isso para ajudar um necessitado. Então a gente precisa desse tempo também de ajudar os necessitados, de ajudar os mais fracos na fé, de ajudar as pessoas que estão à margem da sociedade, que às vezes não têm força para se levantar, não têm força para caminhar. E nós precisamos ser esse suporte, né? Essa pessoa que vai ajudar elas em suas necessidades. Então, precisamos ter esse tempo para isso também. Pastora Fernanda, tem o terceiro anjo, que é Lucas 18:13, que diz que o publicano ele pedia misericórdia para Deus a respeito dos seus pecados. E o quarto anjo era Zaqueu, que ele disse: se desfraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Aí qual é o comportamento de alguns que se dizem ter Deus no seu coração e na sua vida? Eles têm a síndrome do porco-espinho. Eles só dão alfinetada para todos os lados. Eles não têm interesse em ajudar. Exatamente. Eles não levantam de madrugada, não oram, eles não têm compaixão, eles não se compadecem com o sofrimento da vida alheia, mas são como os, né, síndrome de porco-espinho. Quando se reúnem, só se reúnem para dar alfinetada de todos os lados. Exato. E aí depois a gente fica perguntando, né? Por que o cristianismo se encontra dessa forma, dessa maneira que está nos dias de hoje? Por que Deus não salva as vidas, né? Só eu estou certo, só eu sei, né, o caminho da verdade, só eu tenho a salvação, só eu consigo, né, me separar para Deus, só eu consigo fazer a minha parte e as outras pessoas não conseguem fazer a sua parte. Por quê? Porque a maioria tem síndrome de corpo-espinho, né? Dão alfinetada para todos os lados. Ele não tem interesse e nem se compadece, né? Com íntima compaixão, com a finalidade de querer ajudar a vida das outras pessoas, mas quer mostrar o lado da religiosidade. Exatamente. Então a gente precisa deixar de lado só a religiosidade e se preocupar mais, né? Até o pastor Almir falando aí, aqueles que hospedam, né? Pessoas, como se recebessem anjos do céu, né? E a gente precisa ter esse lado de hospitaleiro, né? Acabou muito isso aí, né? De hospedar as pessoas, né? A gente hoje não tem mais essa prática, até porque, né, às vezes o perigo, né, a situação a gente fica meio com medo, meio com receio, mas a hospitalidade é tudo, né? Precisamos voltar a essa prática, né, de receber as pessoas em nossas casas, de abrir os nossos lares e receber os nossos amigos, receber as pessoas. Às vezes a gente não tem essa prática e não quer. E não quer, não vou receber ninguém, não. Cada um lá na sua casa aí, não sei o quê. Não, mas precisamos, né, ser hospitaleiros, né? Praticar, receber as pessoas, receber com amor, receber com alegria aqueles que trazem, né, que chegam ao nosso lar, né? Eu e a minha família fomos um exemplo, né, de pessoas que foram recebidas. A gente veio de Recife, né? Eu e minha mãe, meu pai, meu irmão. E minha tia nos hospedou em sua casa, né? Eu digo que ela foi até meio que aquela sunamita, né? Fez um quartinho lá atrás na casa dela e nos hospedou. E a gente ficou ali, acho que uns 3 anos na casa, 3 anos, 3 meses, eu não me lembro muito bem, porque eu era bem pequena,
mas ficamos um bom tempo vivendo na casa da minha tia, né? Tia da minha mãe, ali na casa dela, até a gente se estruturar e tudo. Mas ela nos recebeu. Imagina, ela deixou toda o seu conforto para receber uma família, né? E para poder essa família estar em sua casa. Ela deixou o conforto de lado, deixou o conforto dos filhos dela, porque antes de ela fazer esse quartinho atrás, a gente viveu dentro da casa dela, né? Tiramos a liberdade um pouco dos filhos dela, né? Mas vivemos ali 3 anos, ficamos ali 3 anos e depois mudamos. Mas aquele quartinho ali não só serviu para a gente, pastor Almir, serviu para muitos outros. Veio depois um primo deles, veio um sobrinho da minha tia, ficou lá também. Veio o pai da minha tia, ficou lá também. Olha só, mas ela tinha essa hospitalidade e Deus nunca deixou faltar nada. Deus sempre abençoou. Aí minha mãe até colocou, foram 3 anos e 6 meses que a gente ficou lá. Então, olha só, ela praticou a hospitalidade, nos recebeu. Embora a gente era parente, mas mesmo assim não tínhamos esse vínculo todo para poder ficar 3 anos na casa de alguém, né? E ela nos recebeu com amor e ficamos ali 3 anos. Imagine ser 3 anos alimentando uma família, né? Porque meu pai veio para arrumar emprego, logo assim que ele chegou, ele já fez o concurso, arrumou emprego aqui em Jacareí, tudo, mas ainda assim, até a gente se estruturar, a gente ficou ali 3 anos, né? Mas ela nos recebeu com amor e a gente ficou ali esses 3 anos e Deus abençoou a vida dela poderosamente. Então, veja, precisamos ter esse coração aberto de praticar a hospitalidade, né? Pastora Fernanda, eu vou aqui fazer as minhas considerações e falar a terceira, a quarta, a quinta e a sexta junto, Pode né? falar, pastor. Perigos que podem minar nossa fidelidade no reino de Deus. A terceira, o povo poderia perdoar dívidas, libertar escravo, restaurar terras para evitar rebelião e revolução. A base teológica para o jubileu foram os escravos serem libertos dos 450 anos do Egito. Por causa disso, Deus disse para eles não fazerem homens como suas presas. O quarto perigo, simplesmente libertar um escravo não era suficiente. Era necessário ser benevolente, ter generosidade, sair com despojo sobre a sua vida como resposta do jubileu. O quinto perigo, a resposta do jubileu na história foram atitudes de graça de Deus, favor imerecido, referente ao clamor daqueles que eram esmagados pela injustiça social, conforme Êxodo 23:11. Deixaram suas terras, descansaram no 7º ano para suprir as suas necessidades dos pobres, marginalizados, porque desta forma não haveria pobre no meio do povo de Deus. Por que será que tem pobre no meio do povo de Deus, né? Porque nós que dizemos ser povo de Deus, não procuramos fazer a nossa parte. Sexto perigo, as revoluções entram em erupção na parte de baixo da pirâmide social. Os camponeses explorados pela pressão realizavam guerras com a aristocracia, mas o jubileu é revolução de ponta cabeça. Significa a graça de Deus, favor imerecido, movimento dos corações redistribuindo recursos naturais para os homens necessitados, tanto os domésticos da fé quanto aos não domésticos da fé. Então, eu finalizo aqui as minhas considerações para dizer, esse versículo é interessante, me chamou a atenção, Êxodo 23:11, que diz, né, deixem as suas terras descansarem, deixem os frutos que caírem,
para os necessitados, para que não haja pobre e nem marginalizado sobre a face da terra. Eu acredito que cada um fizesse um pouquinho, né? Certamente o cristianismo teria uma expressão de força maior, porque hoje o cristianismo é muito forte em palavras, mas fraco em atitudes. Então a gente tem que mudar a nossa vida e a geração daqueles que estão vindo atrás da gente, para que o cristianismo seja diferente, né? Seja fraco em palavras e forte em atitudes. Exato. Então veja aí, a gente falou um pouquinho aqui da prática do jubileu, falamos aqui de dedicar o tempo, falamos dos problemas que o jubileu, né, a falta dessa prática pode trazer, mas veja bem, né, olha só, o reino de Deus ele não é só um reino espiritual, né, que só se preocupa com as coisas só do céu. O desejo de Deus é trazer o céu sobre a terra. Então, o reino de Deus também é justiça social, tá? Então, a gente precisa ter esse olhar. É importante a gente dedicar tempo de oração, é importante a gente dedicar tempo de leitura da palavra, é importante a gente congregar, é importante a gente viver, fazer jejum, vigílias e tudo. É importante tudo isso, mas precisamos agir, precisamos praticar mais justiça social. E o que é justiça social? Ajudar os necessitados em suas fraquezas, naquilo que eles se encontram em necessidade. E qualquer necessitado, seja como um necessitado distante, né, pastor Almeida, mas a gente deu exemplos de pessoas próximas também. Cuidar da nossa família, cuidar daqueles que são nossos, que estão em nosso meio, cuidar dos nossos amigos, né, praticar a hospitalidade, ajudar a cada um. Então, precisamos ter esse olhar. O reino de Deus não é só oração, jejum, leitura da palavra, não. O reino de Deus é justiça social também. É o ajudar as pessoas em suas necessidades. E eu preciso abrir o meu coração para isso. E eu preciso me entregar a isso, né? Eu preciso, como disse o pastor Almi, deixar só de falar, né, e exercer prática, né, colocar em prática o que a palavra diz, né, não só falar da palavra, mas viver a palavra, transmitir a palavra como Jesus fez, né, alimentando as pessoas, cuidando das pessoas, curando as pessoas, se possível. Ah, não tenho o dom de cura, né, pastor Almi, para orar e curar, compra um remédio, compra, né, ajuda, né, na medicação, ajuda. Isso é importante, né, que a gente faça. Tem pessoas que não têm dinheiro para comprar uma medicação, né? Então, que a gente possa ajudar. Então, abra o seu coração para isso, abra o seu coração para ajudar o próximo, tá? E eu agradeço a todos que participaram aqui com a gente nessa noite, né? A pastora Sônia, ela também comentou aqui, né? Muita gente comentou. A pastora Sônia até falou dos celulares, né? Não só consome a bateria, também consome o tempo das pessoas que não sabem administrar o tempo, né? O próprio Moisés pediu para Deus para ajudá-lo a administrar o próprio tempo dele, né? Salmo 90, né? Moisés fala isso, né? E olha só, então precisamos administrar o nosso tempo, né? A pastora Sônia também falou aqui, não tenho dedicado tempo ao necessitado, ela falou só em oração. Já é o começo, pastora, mas a gente precisa fazer mais, né? Além das nossas orações, realmente a gente dedica muito ajuda em oração, mas precisamos ajudar mais, né? Com as nossas vidas, com os nossos recursos, né? Não somente em oração, mas também com aquilo que a gente possui também, com o nosso esforço, com a nossa presença, com o nosso dinheiro, como a gente também falou aqui, né? Ajudar todos os necessitados. E, né, até minha mãe também comentou aqui que foi essa minha tia que falou de Jesus para a gente, né? E hoje nós estamos aí, então nós somos gratos, né? Porque ela abriu as portas de sua casa e hoje nós podemos estar aqui louvando e celebrando e glorificando o nome de Deus. Então, agradeço a todos que participaram aqui com a gente, o Douglas, a irmã Ruth, o irmão Luiz, a minha tia Verônica, né, todos que estiveram aqui nos acompanhando,
né, estiveram presentes nessa live, de modo direto, participando aqui no chat, e até mesmo aqueles que não tiveram participando no chat, mas estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Aqueles que vão nos assistir depois, como disse a pastora aqui, deixe seu like, né? Deixe seu like aí nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas, tá? E que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nesse final de semana iremos ter o aniversário da igreja, na sexta-feira, né? A igreja faz aniversário no dia 5 de julho, mas iremos estar celebrando, agradecendo a Deus por esses 19 anos, são 19 anos de eu chamar aqui em Jacareí. Então, vai estar iniciando na sexta, sábado e domingo. Se você mora aqui perto e pode estar aqui, né, vem celebrar com a gente, tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo. Na sexta é 8 horas, Rodolfo? 7h30, 8 horas, eu não sei muito bem, mas que você venha participar. É 8 horas, né, sexta-feira? 7h30? 7h30, no sábado e sexta-feira, 7h30, e no domingo, às 6h30. Que você venha participar aqui com a gente, está convidado para participar aqui, celebrar, agradecer por esses 19 anos da Igreja El Chamar aqui em Jacareí. Nós agradecemos pela sua presença mais uma vez nessa live. E na semana que vem, nós damos continuidade com o Reino de Ponta Cabeça. Página 141 em diante. Vamos estar falando aqui, né, do Reino de Ponta Cabeça, que você venha participar aqui com a gente, tá? Deus abençoe a sua vida. El Chamar, mais do que a igreja, uma família. Deus te abençoe. Amém.